Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa tarde de primavera de 2021, eu estou aqui com a doutora Marlene Sico. Ela é membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana. Doutora, já de antemão quero agradecer a senhora participar aqui com a gente desse pequeno projeto que é levar para os nossos colegas advogados informações pertinentes ao direito de família e sucessões. A doutora Marlene, ela é presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Santana, é advogada, é mediadora, ela é mediadora tanto judicial como extrajudicial, né, doutora? É contadora, administradora, olha a bagagem dessa nossa colega, pós-graduada em Direito Empresarial e pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. Nós temos aqui hoje a oportunidade de ouvir a doutora Marlene com relação ela vai falar sobre o ITCMD, né, doutora? E o nosso formato desse pequeno projeto, esse projeto, doutora, ele é voltado totalmente para o advogado. Então, tudo que nós falarmos aqui é dando uma pequena orientação, é dando uma pequena contribuição para o dia a dia do advogado. Então, nós vamos falar sobre ITCMD. Vai ser um bloco, nós vamos dividir em alguns blocos entre perguntas e respostas. Então, eu vou fazer umas perguntas para a doutora Marlene e ela, com a sua resposta, vai trazer para a gente toda essa bagagem de experiência que ela tem com relação à advocacia, tanto judicial quanto extrajudicial. Doutora Marlene, seja muito bem-vinda e eu vou diretamente para a primeira pergunta. Doutora, o que é ITCMD? Qual que é a sua incidência e quem são os contribuintes do ITCMD, doutora? Obrigada pelas palavras, pelo convite, doutora Juliana. E vamos lá, eu vou dar uma pincelada e tentar levar alguma coisa para os advogados e recém-formados, principalmente. O que é o ITCMD? É um imposto de transmissão causa-mortes e doação. É um tributo estadual, está previsto na Constituição Federal e foi instituído em São Paulo pela Lei 10.705 de 2000 e o Decreto-Lei 46.655 de 2002. Por ser um imposto estadual, cada estado tem a sua legislação e nomenclatura. Por exemplo, Minas Gerais é o ITCD, e lá a lei deles é 14.941 e o Decreto-Lei 43.981. E assim é cada estado, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre o ITCMD de São Paulo. A hipótese de incidência tributária é uma situação abstrata, descrita pela lei tributária, é o fato previsto hipoteticamente na lei, que, se ocorrer aquele fato, o tributo deve ser pago, né? Então, quando houver a morte ou a doação, o fisco pode cobrar o ITCMD. Quem são os contribuintes, né? Então, na causa mortes, é o herdeiro, né, o legatário. Na doação, é o donatário, que é o beneficiário do bem, que está recebendo o bem, né? E se esse beneficiário não for residente em São Paulo, né, que nós estamos falando de São Paulo, quem paga, no caso, é o doador, né? Modifica aí o contribuinte. Na seção de herança, né, ou um bem ou um direito a título não oneroso, o cessionário, que também é o beneficiário, é quem paga. A seção de herança é um contrato pelo qual se realiza a transmissão de direitos hereditários antes de finalizada a partilha. Ele está prevista no artigo 1793 do Código Civil. Tem também no fideicomisso, que é uma forma excepcional de nomeação sucessiva de herdeiros ou legatários, é uma dupla transmissão hereditária. Por exemplo, eu faço um testamento deixando um imóvel para o João
mas já com uma determinação de quando a Maria tiver 18 anos, esse imóvel tem que ir para a Maria. Tá? Quem paga, nesse caso, o imposto é o primeiro recebedor, é o João. Tá? Eu acho que eu respondi a sua. Doutora, a sua abordagem foi perfeita. Uma coisa que eu tenho percebido que há uma dificuldade nos colegas que estão iniciando a militância e precisam entender o ITCMD é a questão estadual, né, doutora? Isso é essencial, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um imóvel aqui em São Paulo, como a senhora mencionou, em Minas Gerais, então são situações diferentes, locais diferentes, isso o advogado tem que tomar um cuidado e tem que entender pelo menos um pouquinho de direito tributário, né, doutora? Infelizmente, né? Tem que ter uma noção, né? Tem que ter uma noção. Doutora, vamos para a segunda pergunta. Com relação ainda ao ITCMD, quando que deve ser pago, doutora? Em que momento o advogado precisa estar atento ao recolhimento dessa alíquota, né? Qual é a competência? E em que momento, aonde a gente faz esse recolhimento do ITCMD? Qual que é a alíquota, doutora? Bom, então vamos lá. Quando deve ser pago? Né? A primeira coisa que eu vou falar é que tem os prazos, por exemplo, para entrar com o inventário judicial, o CPC nos fala que são 2 meses, no artigo 611. Tá? A lei estadual paulista já fala que são 60 dias. Mas, para entrar com o inventário, se atrasar nisso, não há sanção. A sanção está no pagamento do ITCMD. Aí é que tem Então, vamos ver como é que fica. Então, a lei estadual fala 60 dias para entrar com o inventário, sendo que o recolhimento do ITCMD deve ser em até 30 dias após a homologação do cálculo ou o despacho que determina o pagamento, não devendo ser superior a 180 dias da abertura da sucessão, que é o óbito, né? Então, ressalvada a dilação pelo juiz por justo motivo, né? Então, o prazo num processo judicial de inventário é esse, vai depender da homologação do cálculo, como também da determinação judicial para se recolher. Agora, no inventário extrajudicial, é 60 dias do óbito. Aí já tem que pagar o ITCMD, passou daí, tem multa, juro. Tem uma súmula 114 do STF que diz que o imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Tá? Então, realmente, porque tem, às vezes, o fisco ele quer exigir antes. Ele não pode. Tem a súmula para isso. Tá? A competência. No caso dos imóveis, a competência do tributo é da localização do bem. É o caso agora do que a Juliana estava falando. Vamos supor que nós temos um inventário que tem 3 imóveis, um em São Paulo, um no Rio e outro em Minas Gerais. Então, será recolhido o ITCMD, né, para cada estado, né, para o bem de cada estado, que é a situação do bem. E tem que obedecer à legislação do Rio de Janeiro, para o imóvel do Rio de Janeiro, a legislação de Minas Gerais para o imóvel de Minas Gerais e a de São Paulo para São Paulo, inclusive a nomenclatura, tá? Porque nem todos chamam ITCMD, como expliquei já até na primeira questão, né? E, no caso, isso é para imóveis, seja rural ou urbano. No caso de imóveis, né, quando tem imóveis, valores, a competência é sempre dentro desse processo inventário.
Tá? E voltando um pouquinho lá nos imóveis também, independe de onde se processa o inventário. O inventário pode ser processado em São Paulo, e você vai pagar esses impostos no Rio de Janeiro, no Minas Gerais, depois trazer os comprovantes de homologação ou a certidão negativa, conforme cada estado, para o inventário em São Paulo, seja judicial ou extrajudicial, esses documentos vão acompanhar. Tá? Então, o ITCMD, como é que se paga? Em São Paulo, o pagamento é fazendo uma declaração no próprio site da Fazenda Estadual. Lá nós vamos preencher todos os campos, né, que tem do inventariante, do falecido, dos herdeiros, dos bens, né, se for causa-mortes. Então, tem várias janelas lá que vai preencher, né? Agora, tem que se atentar a uma coisa, para os óbitos ocorridos até 2000, aplica-se o ITBI, não chamava na época ITCMD, chamava-se ITBI causa-mortes, que era o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos. E aqui, nesse caso, ele não é feita a declaração do ITCMD, será calculado e recolhido através de GARI, Código 0280, ITBI causa-mortes. E depois será homologado pelo posto fiscal, né, pela Fazenda. E para os pagamentos, né, no caso de imóveis até 2004, né, que aqui no caso é a base de cálculo, a Fazenda Estadual de São Paulo utilizava o valor venal do imóvel. A partir de 2005, passou a utilizar o valor venal de referência, que é o mesmo utilizado para o ITBI do município. Né? A jurisprudência, neste caso, já está sendo consolidada de que é ilegal usar a base de cálculo do ITBI por simples decreto, porque o Estado de São Paulo mudou a base de cálculo por decreto. Então, está se entendendo ilegal. Tá? Sempre que for fazer preencher, né, no site da Fazenda, a declaração do ITCMD, atentar sempre para as isenções, porque no artigo 6 da Lei de São Paulo tem as isenções ali, e você tem que colocar no lugar certo cada isenção. E também não colocar lá bem que não tem incidência de ITCMD, que no caso do VGBL, de seguro, eles nem entram no inventário, isso nem entram na declaração. A portaria CAT, que é recente, é 64 de 2020, no artigo 9º, passou a fazer as homologações dos cálculos automaticamente. Nos casos de partilhas de baixo valor e pequena complexidade. Né? Aí, o que acontece? No término do preenchimento da declaração do ITCMD, no site da Fazenda, aparecerá uma faixa lá, partilha homologada automaticamente. Nesse caso, a certidão irá por e-mail, certidão de homologação. Tá? Se não for caso de homologação automática, será uma outra mensagem que diz: favor apresentar documentos no posto fiscal, ou está escrito em malha fina. Né? Então, precisa sempre ficar atento nessa no final, ver o que aparece lá, se é homologação ou se tem exigências. Né? Qual é a alíquota? Aqui em São Paulo, a alíquota é de 4%. Só que pode ser cobrado, aqui já é por lei federal, pode ser cobrado uma alíquota até 8%. Mas em São Paulo e no Paraná também, é 4%. Minas Gerais já é 5%.
No Rio de Janeiro, eles cobram de 4% a 8%, aí vai depender de valor de cada caso. E no Rio Grande do Sul também tem uma faixa de 3% a 6%. Né? Então, cada estado, mostrando aqui que cada estado tem a sua legislação, alíquota, isenções e tudo mais. Existe, já tem um projeto em andamento para majoração desse imposto de 8% para 16%, é projeto federal, é legislação federal. É o projeto 57 de 2019. Esse projeto está com o relator desde 17/6/2019, está lá parado, né? Não sei se votam esse ano, mas querem aumentar para até 16%, então os estados podem cobrar nessa faixa de 8% a 16%. Eu acho que respondi, será, Juliana? Sim, doutora, a senhora respondeu muito bem, inclusive. Eu não, eu tenho convicção que a senhora traz para a advocacia mais jovem, e quando eu falo advocacia mais jovem, não jovem na idade, mas jovem no trabalho, né, doutora? Porque tem alguns colegas que são mais velhos e estão iniciando na advocacia agora, e o contrário também. Então, essa sua informação com relação à alíquota, com relação aos estados, que são diferentes, e a esse projeto de lei que está tramitando, esse projeto federal, né, que desde 2019. Então, eu acho que com isso a senhora trouxe um panorama bem complexo e bem esclarecedor para quem está iniciando, né? E uma coisa, se a senhora me permite complementar o que a senhora acabou de falar, por exemplo, aqui em São Paulo, para a gente fazer a declaração e poder emitir a guia para o pagamento, né? Tem ali no site da Fazenda uma coisa gigante, tu tem que praticamente fazer um curso, né, doutora? Um intensivo de como preencher todas aquelas informações necessárias, né, para a gente poder emitir a guia e depois passar para o cliente fazer o pagamento, trazer para a gente o comprovante. Enfim, é uma burocracia gigante, né, doutora? Sim, sim. Tem muitas janelas ali, cada janela tem uma infinidade de informações ali. Sim, e eu percebo, não sei se a senhora também percebeu isso, que agora, pós-pandemia, né, eu não daria nem para dizer pós-pandemia, porque eu sinto que a gente está dentro da pandemia, mas depois que começou toda essa questão pandêmica, que a gente teve que se inventar um novo normal, eu acredito que agora tudo vai ser de uma forma virtual, né? O que antes a gente teria que ir num posto para pedir a guia, fazer essas declarações, só em alguns casos muito específicos, né? Tudo vai ser de forma virtual. Só complementando, isso tudo é com o inventário judicial, porque o extrajudicial o cartório faz. Você só vai fazer se você atrasou na entrada do inventário, prazo para pagamento, então aí eu já fiz isso. Aí o próprio advogado faz. E é muito mais prático, né? Mas normalmente o extrajudicial em regra geral, é o cartório quem faz. Doutora, então caminhamos para a última pergunta. Em que situação se recolhe o ITCMD ou o ITBI, doutora? Então, quando se recolhe um outro, esse ITBI que está aqui não é o mesmo ITBI que eu falei lá em cima para óbitos antes de 2000. Tá? Aquele é um ITBI estadual. Esse que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui, é um ITBI municipal. É o ITBI para os municípios, nós estamos falando de São Paulo, é o ITCMD do município de São Paulo, ITCMD do estado de São Paulo, ITBI do município de São Paulo. Tá? Vamos ver. Então, aqui vou dar uns exemplos para ficar um pouco mais... facilitar um pouco a compreensão e a mim também a explicação. Na partilha causa-mortes, paga-se o ITCMD, tá? Pelo total do quinhão, do que está no inventário, paga-se o ITCMD.
Só que, às vezes, há alguns excessos de partilha. Se o excesso não for oneroso, sobre esse valor a mais que ficou para uma determinada herança, ele é considerado doação. Então, paga-se o ITCMD agora sobre doação, só dessa partilha, né? Só dessa parte a mais que foi para alguém. E se alguém comprou esse excesso, aí vai pagar o ITBI, porque aí já é oneroso, vai pagar o ITBI para o município, sobre aquela parcela vendida. Aqui eu não estou falando de renúncia, porque quando você renuncia a um bem numa herança, você renuncia a tudo, né? Você não renuncia ao monte, não a um determinado bem, a uma determinada fração de bem. Tá? Para a gente entender melhor, eu vou falar no caso de divórcio, né? Então, no divórcio, os bens comuns, vamos dizer que é um imóvel de 1 milhão e um veículo de 200 mil, então é 1.200.000 total daquele casal de bens comuns. Então, fica 600 mil para cada um, e aí a partilha está equilibrada, nem tem pagamento nenhum de nada, né? Agora, vamos supor que A fique com 50% do imóvel e 100% do veículo. Então, aqui, ele não vai ficar com 600 mil, ele vai ficar com 700 mil. Né? Os 600 mil da partilha, mais uns 100 mil, metade do automóvel, que B doou para A. Então, nesse caso, ele vai pagar o ITCMD também daqueles 100 mil, que é a doação. Agora, se A ficar com mesmo 700 mil, que é 50% do imóvel e 100% do veículo, só que esse veículo ele não foi doado para ele pagou para B 100 mil reais, desculpa, pagou para B os 100 mil reais. Então, ele tem os mesmos 700 com um excesso de 100 mil, só que agora é a título oneroso, porque ele pagou. Então, sobre esses 100 mil, vai incidir o ITBI. Aí já é o Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis. Falta de tempo. Doutora Marlene, a sua contribuição aqui foi perfeita. Quisera eu ter tido esse nosso pequeno contato aqui, mas extremamente importante, alguns meses atrás, teria diminuído muitos problemas com relação ao processo de inventário que eu estou acompanhando. Então, eu gostaria já de imediatamente agradecer a sua presença, agradecer a sua contribuição para a Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana, São Paulo. Gostaria também de agradecer todo esse arcabouço que a senhora trouxe, todo esse material que eu sei que a senhora pesquisou, a sua experiência para nós é extremamente importante. Eu vou lhe passar a palavra para a senhora fazer as suas considerações finais, doutora, e eu gostaria também que a senhora deixasse registrado aqui para a gente um e-mail de contato ou uma forma de contato, porque eu tenho certeza que algum colega pode ter alguma dúvida, querer perguntar diretamente para a senhora. Claro que também, ao final desse vídeo, nós vamos deixar aqui registrados os contatos da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana, se alguém quiser fazer contato, direcionar alguma pergunta ou contribuir, ou lhe fazer algum convite, pode ser feito através das nossas redes sociais e dos nossos contatos. Mas também gostaria que a senhora deixasse o seu contato aqui. Então, doutora, a senhora está com a palavra para suas considerações finais, por favor. Então, as minhas considerações finais são mais para chamar a atenção de quem está começando com o inventário, quem não milita normalmente nessa... Quanto as legislações estaduais, como eu falei, cada estado, cada imóvel no seu estado, isso não é difícil de acontecer.
você pegar um inventário onde tem vários bens, tem um sítio num lugar, tem uma casa no outro, e então você tem que estudar a legislação do Estado. Tem dúvida? Liga para a fazenda de lá, conversa com eles costumam ser muito atenciosos quanto a isso. Né? E também verificar as não incidências, não colocar valores que não incidem o ITCMD, para que seu cliente não pague a mais. Isso também tem, às vezes acontece. Porque o fisco reclama do que foi a menos, do que foi a mais, ele não reclama. Tá? Tem isso. E as isenções também. Né? O artigo 6º do nosso decreto-lei, que eu falei no início, da nossa lei, vou até repetir aqui o número do decreto. Deixa eu pegar aqui, que eu não sei de cor. É o decreto 46.655 de 2002, e a lei é a 10.705 de 2000. Né? Então, veja lá no artigo 6, todas as isenções, né? Que isso tudo tem que ser colocado, tem que estar bem claro para que não haja pagamento a mais, né? Porque para receber de volta também não é rápido, não é tão fácil assim. Né? Então, essas são, acho que tem, que eu chamo mais atenção e que mais problemas eu acho que tem. Né? Alíquota, base de cálculo, né? Não é tanto assim. E eu, mais uma vez, agradeço estar aqui com vocês, o convite, e fico à disposição, né? O meu e-mail é marlene.cico@gmail.com, e também fico à disposição na Comissão de Família, onde sou membro, e na Comissão de Mediação e Conciliação. Quem quiser fazer parte, será muito bem-vindo. Eu vou deixar o e-mail da comissão. Por favor, doutora. É OAB Santana, CMC, né? @gmail.com. O CMC, a Comissão de Mediação e Conciliação. Né? OAB Santana, repetindo, cmc@gmail.com. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Foi perfeito. A senhora, como sempre, brilhante, sempre trazendo com essa sua voz doce, calma, trazendo informações para a gente. Agradeço mais uma vez, agradeço a Comissão de Direito de Família e Sucessões, na qual eu estou vice-presidente, em ter essa oportunidade de podermos conversar, de podermos, num bate-papo, a gente levar informações para os nossos colegas e para a advocacia. Doutora, muito obrigada. Espero nos vermos em breve aqui, e já antecipo aqui um convite para que a senhora volte e a gente possa falar mais sobre isso, porque ficou aqui, eu sei que ficou, muitas coisas foram rápidas, mas a senhora foi brilhante, como eu vou repetir com relação a isso, mas eu gostaria já de deixar aqui um convite para voltarmos e falarmos mais sobre essas questões que envolvem sucessões, direito de família, mediação, conciliação. O convite já está aqui feito e espero nos vermos em breve, doutora. Obrigada mesmo. Um grande abraço.